A palavra de hoje está em Jó, capítulo 1. Eu vou usar a versão ARA, ao meio da revista atualizada. É Jó, capítulo 1. E hoje nós vamos ver quais são as qualidades que Deus espera encontrar na nossa vida. As virtudes de um discípulo. As virtudes que Deus espera encontrar em nós, para que esses sonhos de Deus possam se cumprir. Existe a parte de Deus, mas existe a nossa parte. Deus é fiel e Ele sempre cumpre a sua parte, mas existe também a nossa parte. O que devemos fazer para que os planos de Deus possam se cumprir inteiramente, completamente, plenamente na nossa vida? Então vamos ver Jó, capítulo 1, a partir do verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Aqui, amados irmãos, nessa conversa entre Deus e Satanás acerca de um homem, nós podemos observar algumas coisas e tirarmos daqui algumas lições importantes acerca de como um homem deve se comportar diante de Deus e quais são as virtudes que este homem deve ter para que ele honre a Deus e viva os planos de Deus. Então nós podemos pensar em 4 virtudes que estão aqui no texto, que são importantes de serem observadas, que estão no versículo 8, tá? Põe para mim ali o versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? E Deus disse: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro. Primeira qualidade. Segunda, reto. Terceira, temente a Deus. Quarta, se desvia do mal. A primeira qualidade que Deus aponta na vida de Jó é que este homem era um homem íntegro. A integridade é aquilo que somos em nosso ser.
A integridade é aquilo que está dentro de nós. Integridade não tem a ver com o que fazemos. A integridade tem a ver com aquilo que somos. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis 1:26 que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós sabemos que Deus é espírito. Então, ser criado à imagem e semelhança de Deus, a palavra de Deus não está falando de uma imagem física, mas está falando de uma imagem segundo o caráter de Deus. A palavra imagem, lá em Gênesis 1:26, o termo hebraico é tselen, que significa caráter. O homem foi criado segundo a imagem de Deus, o caráter de Deus. Por isso podemos entender que o homem foi criado íntegro. Não havia nele rachadura, não havia nele falha, não havia nele brecha, não havia nele engano. Contudo, quando o pecado entrou na terra, o homem foi descaracterizado, ou seja, o seu caráter foi deformado, a sua imagem foi desfigurada pelo pecado. Mas aqui nós encontramos Deus declarando que Jó é um homem íntegro, um homem reto, um homem que teme a Deus e se desvia do mal. Deus não tem uma opinião ao seu respeito. Deus tem um diagnóstico. Deus sabe quem você é. Deus não rasga seda. Deus não elogia por elogiar. Quando Deus fala, Ele fala a verdade. E quando Deus diz que Jó era um homem íntegro, é porque ele era um homem íntegro. E a integridade de Jó está ligada com o comportamento dele. Jó era um homem que todas as madrugadas se levantava para orar. Mas não orar somente por si mesmo, mas também ele era um intercessor. E ele orava pela sua família. A preocupação de Jó é se estava tudo bem entre ele e o Senhor. Ele tinha uma preocupação de saber se o teor da sua vida agradava a Deus. Ele tinha uma grande preocupação em saber se suas escolhas, se seus pensamentos, se a sua vida cheirava bem às narinas de Deus. E Deus diz sim, ele é íntegro. Íntegro então tem a ver mais com o ser, mas ele é reto. Ele não é só íntegro, ele é reto. E a retidão tem a ver do portão para fora. Quem sou eu diante dos homens? É aquilo que faço. Como eu faço o que faço? Com que coração eu faço as coisas que preciso fazer? A retidão aponta em obras que glorificam a Deus. Não são obras que me glorificam. E eu não faço o que faço pensando em mim ou como eu posso me dar bem fazendo o que estou fazendo. Não. É como eu glorifico a Deus através das minhas obras. Há sentido na minha vocação? Eu acordo pensando como hoje, de inteireza de coração e com alegria, irei glorificar através de atos o nome do meu Senhor? Jó era esse homem que não fazia as coisas para agradar a Deus só como uma atitude religiosa, como um fariseu que fazia para ser visto pelos homens. Não, Jó fazia de inteireza de coração porque ele amava a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, lá no Salmo 24, que aqueles que entrarão na casa do Senhor são aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Coração puro aponta para a integridade, mãos limpas apontam para atitudes que glorificam a Deus. Mas não é só isso que Deus diz dele. Deus diz que ele, além de íntegro e reto, ele é um homem que teme a Deus. Ele é temente do Senhor. E o que isso quer dizer? Que ele é um homem sábio. Porque a sabedoria está no temor do Senhor. E temer o Senhor não é ter medo do Senhor. Não é fazer porque eu preciso cumprir um conjunto de regras.
Jó não reduzia o relacionamento que ele tinha com Deus num conjunto de regras, porque se fizermos isso, não entendemos o cristianismo. Jó fazia isso porque amava a Deus, e ele fazia isso de inteireza e pureza de coração. Então Jó temia a Deus. Se temer a Deus não é ter medo de Deus, então temer a Deus é o quê? Temer a Deus é querer ser como Deus. Não querer ser como Deus no sentido do soberbo ou orgulhoso, de querer ter o poder de Deus ou tomar o lugar de Deus. Mas temer a Deus significa: eu quero copiar o jeito de ser de Deus. Eu quero perdoar como Ele perdoa. Eu quero amar como Ele ama. Eu quero sorrir como Ele sorri. Eu quero abraçar como Ele abraça. Eu temo a Deus. Ele é o meu modelo. Ele é a minha inspiração. É Ele que é o alvo da minha existência. Eu temo a Deus, então eu cuido para ser alguém parecido com Ele. Mas Deus não parou por aí e disse assim: Ele também se desvia do mal. E para onde isso aponta? Que qualidade e virtude é esta? Significa escolher deliberadamente ser santo. A santidade não vem aos tropeços. A santidade não vem porque às vezes fazemos alguma coisa boa. A santidade é intencional. A santidade é uma atitude. Eu decido me afastar do mal. Eu decido fazer o que é bom. Um homem que se desvia do mal, ele faz isso de forma intencional. E para poder se desviar do mal de forma intencional, é necessário que este homem já tenha vencido os seus sentimentos, para que possa então viver por princípios. Porque para nos desviarmos do mal, vamos ter que matar nossos desejos e paixões, e Jó sabia fazer isso. Porque os nossos desejos e paixões nos afastam de Deus. Nossos sentimentos são enganosos. Ora gostamos, ora não gostamos, ora amamos, ora odiamos, ora queremos bem, ora não queremos ver nem pintado de ouro. Uma hora estamos dando beijinhos, daqui a pouco estamos dando empurrões. Por quê? Sentimentos. Os sentimentos não são confiáveis, eles são como uma montanha russa. Uma hora estou lá em cima, outra hora estou lá embaixo. Quem se desvia do mal não vive pelo que sente. Quem se desvia do mal vive pelo que crê, e crê na palavra de Deus. Então Jó tem essas 4 virtudes. Jó é um homem íntegro. Em primeiro lugar, precisamos buscar a integridade. Segundo, Jó é um homem reto. Terceiro, Jó é um homem temente a Deus. Quarto, Jó é um homem que se desvia do mal. Bom, pastor, então quer dizer que se eu fizer todas essas coisas, meus problemas acabaram. Essa é a receita do ano novo. Essa é a receita para que tudo me vá bem? Não. Essa é a receita para você agradar a Deus. Mas nenhum cristão vive numa bolha espiritual. Nenhum cristão vive numa estufa espiritual. Nenhum cristão é blindado. Eu vim à igreja, eu li o Salmo 91, eu fiz as coisas que agradavam ou agradam a Deus, então nada de mal vai me acontecer. Isso não é bíblico. E nós vemos aqui que Satanás tem uma teoria acerca de um homem com todas essas virtudes. E ele diz aqui no versículo 8, Deus fala para Jó, né? Deus fala para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: porventura Jó teme a Deus debalde ou inutilmente? Acaso não o cercaste com sebe a ele e a sua casa, tudo que tem?
A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, Satanás está dizendo para Deus: pois é, você está dizendo que ele é íntegro, que ele é reto, que ele é temente, que ele se desvia do mal. Mas sabe por que ele é tudo isso? Porque você o abençoou. E você, Deus, o encheu de bens. Não é debalde ou não é inutilmente que ele te adora e que ele tem todas essas virtudes. Tudo que esse homem põe a mão dá certo. Ele te adora porque você o enriqueceu. Ele te adora porque você o fartou de bens. Mas eu quero falar uma coisa para você, disse Satanás para Deus. Toca nele. Tira os bens dele e vê se ele não gospe na tua cara. E Deus disse assim: tá bom, vai, faz isso e vamos ver. O versículo 3 nos informa que Jó não era somente um homem rico, mas o versículo 3 nos informa, põe o versículo 3, faz favor, se já está? No final do versículo 3 diz: este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Jó não era um homem rico, Jó era o homem mais rico do Oriente, é o que possuía mais bens, era o homem mais bem sucedido de todo o Oriente. E aqui, irmãos, um mito precisa ser derrubado. Não dá para ser rico e temente a Deus. Mentira. O problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é entesourá-lo no coração. O problema não é ter o dinheiro como servo, o problema é ter dinheiro como Senhor. Então Jó era um homem muito rico, mas Jó era um homem muito piedoso, íntegro, reto, que se desvia do mal. Um homem sábio, temente a Deus, e que todas as madrugadas acordava para oferecer a Deus sacrifício e orava pelos seus filhos. Ainda assim, ele foi submetido a esta prova. E o versículo 13 em diante vai dizer o que acontece com Jó. O que acontece com Jó é que ele perde todos os seus bens no mesmo dia. E apesar de ter perdido todos os seus bens, Satanás, não satisfeito, mata no mesmo dia todos os seus filhos. Então ele perdeu todos os seus bens e perdeu todos os seus filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E nessa hora, Jó dá uma resposta. E a resposta está no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Do que Jó não abriu mão aqui? Que virtude este homem precisou ter para dar essa resposta diante dessa crise? Integridade. Você está entendendo? As crises virão. É fato. A resposta que você vai dar para a crise depende de quem você é. Você é íntegro? Porque se você for íntegro, a crise virá, mas dos seus lábios, em vez de murmuração, reclamação, sairá um louvor a Deus, uma adoração a Deus, e você glorificará o nome do Senhor, ainda que esteja sofrendo. Porque adorar a Deus quando vai tudo bem, qualquer um pode fazer. A integridade te dá a força para permanecer inabalável, apesar de circunstâncias difíceis. Aqui, muitos homens caem
e não se levantam mais. Muitas pessoas que sonham, como nós oramos aqui, com prosperidade, com dinheiro, com as coisas dando certo, quando eles perdem tudo o que têm, por não terem Deus, mas por amarem mais o que Deus dá do que a Deus, quando perdem as coisas, metem uma bala na cabeça, entram em depressão. Acabou, perdi tudo, acabou. Jó não disse isso. Jó disse: Deus é que me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem que ter estrutura e envergadura espiritual forte para dar esse tipo de resposta no meio de uma crise. O ano de 2023 está começando. Não se engane, as crises virão, as tempestades virão, os problemas virão, mas se você for íntegro, você será inabalável. Amém? Livro de autoajuda não te ajuda na crise. Sabe o que o livro de autoajuda diz? A força está em você. Deixa eu te dizer uma coisa, não está. Eu e você envelhecemos. As rugas vão chegando. A gente vai, até a altura a gente vai medindo, vai diminuindo. Você vai olhando no espelho, as mulheres ainda são mais espertas. Os homens é bem visível. Parece que rodou murcho uns 10 anos. Alguns assim. Não há força em nós. Isso não vai resolver o seu problema. O universo conspira ao meu favor. Para com isso. Isso é bobagem. Existe um Deus que está no controle. Ele está no trono. Ele governa, Ele reina. Todo o universo está nas suas onipotentes mãos. Ele está rigorosamente no controle de tudo. A crise chegou, é com Ele que conversamos, com integridade e inteireza de coração, e não vomitando amargura e dor, e espremendo pus de ferida. O íntegro, ele dá a resposta à altura, quando o problema chega. Homens íntegros sustentam casamento até a morte. Muitas famílias já estão destruídas, porque os homens estão correndo mais atrás de dinheiro do que fazer sua família feliz. Estão correndo mais atrás dos prazeres, ao invés de se levantar de madrugada como este homem íntegro, para orar pela sua esposa e pelos seus filhos e colocá-los todos diante de Deus. A integridade muda a sua vida. A retidão glorifica a Deus. Querer ser como Deus é sabedoria, e desviar-se do mal é inteligência espiritual. Mas que bom, irmãos, que a história não acaba aqui. Ela continua. E o capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: de novo, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Olha o destaque que Deus faz. Preste atenção nisso. Isso pode salvar a sua vida. Esse destaque é de Deus. De todas as virtudes, Deus puxou essa. Embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida.
Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Irmãos, não deu certo o primeiro ataque, o segundo acabou de chegar. Agora não é mais um ataque às finanças e nem à família, os filhos, mas agora o ataque é na saúde. Muitas pessoas, quando ficam doentes, não entendem que muitas vezes a doença que Deus permite que chegue na sua vida e na minha vida é para parar a gente. Não é o caso de Jó, agora eu estou falando de nós. Na correria da nossa vida a gente não para mais para refletir. Na correria da nossa vida nós queremos o quê? Alcançar nossos alvos, as nossas metas. E nós já começamos o ano assim: alvo tal, meta tal, preciso atingir isso, preciso atingir aquilo. E você está cheio de alvos, mas aí vem uma doença, e a doença te coloca no leito de hospital. E no leito do hospital você não tem mais pressa. No leito do hospital você começa a refletir sobre a sua vida. No leito de hospital você não é mais orgulhoso e nem arrogante, não é prepotente, não é mais soberbo. Num leito de hospital você não fica mais pensando nas suas metas, porque está diante de você a morte, e te falta poder para sair daquele leito, isso é fato. Ali o seu livro de autoajuda você rasga, e você olha para Deus e diz: Senhor, eu reconheço que somente Tu pode me tirar desse lugar. E é muitas vezes num leito de hospital que nós passamos a entender que nossas prioridades estão erradas. Não comece 2023 com prioridade errada. Não faça isso. E é fácil saber se você está enganado ou enganada. Se você fosse morrer, soubesse que ia morrer até o meio do ano, o que você mudaria na sua agenda? Meio do ano acabou, Deus veio até você e falou assim: vou te dar 6 meses. O que você faria? Muito provavelmente viriam na sua mente pessoas e não coisas, e você ia procurar saber como está fulano, como está ciclano, pedir perdão para um, acertar a situação com o outro, pedir muito perdão a Deus. Eu aposto que você não ia perder um culto. Aliás, você ia me procurar e falar assim: pastor, quase não tem culto nessa igreja. Bem que só podia abrir mais uns 3, porque no meio do ano eu estou lá diante do chefão. Pense se suas prioridades estão corretas. Pense bem. Você me dá alguma garantia que você chega ao final desse ano? Você pode me dar? Então por que é que não mudou as prioridades ainda? Estamos amando as coisas e usando as pessoas, mas deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. Amém, irmãos? Então o Jó se tornou a maquete da miséria. Ele fedia, ele estava cheio de pus, é da planta do pé até o topo da cabeça. Ele é um caco humano, ele é um retrato da miséria. E foi nessa hora que o casamento de Jó foi abalado. A sua esposa chegou no versículo 9 e disse assim: então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Penso que essa mulher foi usada pelo diabo. Você ainda conserva a sua integridade, Jó? Para com isso, você não está vendo o que está acontecendo? Abre mão da sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. O que Jó responde? Versículo 10: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Olha a resposta.
Que resposta você daria assim? Que resposta eu daria? Morrendo, cheio de pus. E talvez na sua cabeça um monte de porquês. Por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu? Por que eu fui atingido desse jeito? Mas o que eu fiz? Mas Jó disse: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Está tudo bem, Deus está no controle. Entendeu? Você está entendendo o que a integridade faz? Ela estabiliza você. Tem um terremoto acontecendo na sua vida e você está estável por causa da integridade. Se tem uma coisa que eu e você precisamos desenvolver na nossa vida, é esta palavra, integridade. Ela é caríssima aos olhos de Deus. Caríssima. Porque de um homem íntegro e de uma mulher íntegra não sai uma palavra ruim. Um homem íntegro e uma mulher íntegra não fica se vitimando. Ai, coitadinho de mim, olha o que estão fazendo, ó, o inferno está me perseguindo, ó, isso só acontece comigo. Não, ele não disse isso. Ele continuou confiando em Deus quando tudo estava dando errado. E para encurtar o relato, vamos para Jó capítulo 42, lá no final. Vamos ver o que ele aprendeu. A gente não tem tempo hoje para ver tudo, mas primeira coisa que Jó vai falar no versículo 2: bem sei que tudo pode. Depois de todo o sofrimento que Jó passou, sabe o que Jó disse? Eu sei. E quando Jó fala aqui, bem sei, não é resultado de uma conjectura hipotética. Esse bem sei aqui é firmado numa certeza experimental. Ele está dizendo assim: eu sei mesmo que Ele pode tudo. Jó começa já a declarar a onipotência de Deus na vida dele. Bem sei que tudo podes. Segundo, sei que nenhum dos teus planos pode ser impedido, pode ser frustrado. Você precisa sair daqui desse culto hoje com essas duas certezas. Primeira certeza, Deus pode tudo. Segunda, nenhum plano dele se frustra. Então é melhor você abrir logo mão do teu e começar a viver o plano de Deus. Mas ele continua. E o versículo 5 vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmão, isso aqui deu um nó na minha cabeça. Um nó, o versículo 6. Antes eu conhecia de te ouvir falar, versículo 5, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes a distância entre os ouvidos e os olhos passam pelo sofrimento. Ouvir falar, todo mundo já ouviu falar de Deus, mas os meus olhos te veem. A distância percorrida entre os ouvidos e os olhos passa pela dor de experimentar Deus de verdade. Mas depois, o que me confundiu foi como que ele diz isso. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não pecou contra Deus, e Deus tinha um diagnóstico acerca dele, lembram? Você é íntegro, Jó, você é reto, você é temente a Deus, e você se desvia do mal. Mas o próprio Jó está dizendo agora: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se Jó se arrepende e se abomina no pó e na cinza, sendo o homem que ele é, como é que eu fico? Porque eu não tenho essas 4 virtudes que ele tem. Mas por que ele disse isso? Porque ele disse: os meus olhos te veem. Eu quero que você entenda uma verdade ainda essa noite. Deus é luz.
As pessoas que mais se abominam e se arrependem e choram pelos seus pecados e choram quando leem a Bíblia, não são as pessoas mais pecadoras, são as pessoas que estão mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você está, mais convencido do teu pecado você é. A semelhança de quem está sujo e vai se aproximando da luz. Porque quando você está sujo ou suja, mas está longe da luz, você acha que está muito bem, mas é porque você não está enxergando direito. Vai para a luz. Deus é luz. Quando você se aproxima dele, você começa a se olhar, você logo diz: Senhor, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque tu és santo e eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. As lágrimas estão nos olhos daqueles que se aproximam de Deus, e a convicção de pecado está na boca daqueles que olham para Deus. Você tem confessado os seus pecados? Você tem reconhecido quem você é diante da santidade do Deus Todo-Poderoso? A minha oração por você nessa noite e por mim é que Deus nos ajude numa coisa só, a sermos íntegros. Íntegros. A palavra de Deus diz que sem integridade nós não entramos na sua presença. Então, pastor, como se torna íntegro? Só tem um jeito: é pelo sangue de Jesus. Não é o que você faz, nunca foi e nunca será. Por isso está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andemos em toda boa obra, as quais Deus separou de antemão, para que andássemos nelas. E a Bíblia ainda diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A integridade vem por meio do sangue de Jesus, mas escolher permanecer na integridade é uma escolha pessoal. O sangue de Jesus te torna íntegro. Permaneça íntegro. Permaneça assim. Então, Deus te abençoará e você viverá os sonhos de Deus. Amém, irmãos? É isso que nos ensina a Santa Escritura, a palavra de Deus. João 17:17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que você ouviu foi a verdade, a palavra de Deus. Eu quero orar junto com você, para que a gente, em primeiro lugar, se você não entregou sua vida a Jesus, você pode fazer isso hoje e decidir começar o ano íntegro, coberto pelo sangue da aliança eterna, o sangue de Jesus, que naquele sacrifício vicário naquela cruz morreu por mim e por você. Em segundo lugar, hoje você pode dizer ao Senhor o que a Márcia disse: estão aqui os meus planos, mas já estou rasgando. Eu quero viver os teus e quero vivê-los com integridade, pureza, inteireza de coração, com sabedoria e em santidade. Ajuda-me, Senhor, porque se eu viver desta forma, certamente eu vou ser uma pessoa que vai parar só de ouvir falar do Senhor, mas os meus olhos, eles te verão. Irmãos, esse deveria de ser o maior desejo da nossa vida: ver o Senhor. Mas ver o Senhor é automaticamente se lançar no chão e dizer: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Você entende? Quando você vê Ele, você fala: afasta-te, Senhor, porque eu estou imundo e o Senhor é puro. Purifica-me então. E Deus nos purifica. Vamos orar?
Vamos ficar em pé? Se você nessa noite entregou a sua vida a Jesus, domingo que vem às 5:30 da tarde, eu vou estar aqui para começar a nossa classe de batismos. Se você já entregou a vida a Jesus, mas não foi batizado, venha. Se você não sabe como viver essa integridade, marque um atendimento comigo, eu te ajudo à luz da palavra de Deus. A minha oração é que Deus te abençoe. E sabe, irmãos, eu não falei uma coisa aqui, mas vou falar agora. A sua integridade se desdobra sobre sua família e sobre sua linhagem. Porque os filhos copiam os pais. Como é bom a gente ter exemplo dentro de casa. Como é bom. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Tão boa tua palavra, ela é tão boa. Ela é vida para nós. Senhor, nós poderíamos hoje ficar declarando tantas coisas aqui acerca de futuro, mas o futuro está nas tuas mãos. Somos pó. E enquanto o Senhor nos permitir viver, queremos viver uma vida digna do teu sacrifício por nós naquela cruz. Por isso, Pai, nessa caminhada de fé, nos ensina o caminho da integridade. Porque haverá um dia que as crises baterão na nossa porta, mas a nossa resposta será a resposta de Jó. Eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará em meu favor. Oh Senhor, coloca a Tua palavra nos nossos lábios, diante das crises que estamos vivendo, a fim de que glorifiquemos ao Senhor na crise e na festa. Fica conosco, Espírito Santo, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, discernimento, revelação, palavra de conhecimento. Espírito Santo, nos ilumine, nos inspire, capacita-nos, aquece o nosso coração e usa a nossa vida poderosamente para glorificar, para honrar e exaltar o nome de Jesus. E que Satanás seja sempre envergonhado, como foi na vida deste homem, seja envergonhado nas nossas vidas pela resposta que vem do alto através de nós, pelo poder de Jesus. Obrigado, Senhor. Certamente este ano será o ano da integridade na nossa vida, de sermos discípulos íntegros para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.